Oi pessoal, oi de novo. Bom final de tarde aqui no Japão, são 4h40, acabei de sair do trabalho. Bem-vindos a mais um Minha Vida no Japão. Eu sou Jayo Mashida. Jayo, Jayo. Fala Jayo. E saúdo aos novos inscritos. Desculpa se tiver muito vento, que tá ventando um pouco, bastante aqui. Mas vamos dividir. Bom, tô gravando, dando boas-vindas aos novos inscritos com essa paisagem da hora que fica perto do trabalho. E o cara é muito estiloso, né? O cara usa o uniforme do trabalho junto com a jaqueta. E é isso aí. Em casa eu gravo mais, né? Já gravo, tô chegando em casa já. Mas bem-vindos, é mais pra dar também boas-vindas com esse fundo muito massa. E quem tá vindo pra cá vai encontrar bastante lugar assim no Japão. Tem bastante templo. Aqui no fundo é um templo, né? Não tem muita coisa pra fazer, mas é bem bacana. A paisagem daqui é muito bonita. Então chegando em casa eu gravo, até já. Bom, já cheguei em casa e teve uma pessoa que perguntou, né? E eu comecei o vídeo justamente lá no trabalho. Agora são 5h10 da tarde aqui no Japão, é segunda-feira agora, né? Hoje é segunda-feira. E eu gravei lá saindo do trabalho, por quê? Pra justamente falar sobre isso, sobre trabalho. Eu trabalho assim, eu não posso falar muito, porque tem um contrato lá que fala que eu não posso filmar, que eu não posso comentar muita coisa sobre o meu trabalho, então, não sei. Mas o que eu posso falar é o seguinte: trabalho com fábrica de autopeças. Em fábrica de autopeças, eu faço teto de carro, literalmente teto de carro. Entra no carro, olha pra cima, aquele teto que fica, né? Não é a parte de alumínio, aquele teto mesmo, é com isso que eu mexo. E assim, o meu trabalho, ele não é tão corrido e nem tão leve, ele fica no intermédio do mais ou menos, né? O que eu faço lá? É assim, é uma linha de produção, na verdade uma linha de produção que só tem 2 pessoas. Tem eu que sou o final, que chama Kensa, e tem o cara do começo, né? Que fica rodando pelo início da máquina. Aí entra uma parte de plástico esquisita assim, que vai fazer o teto, ele sai de ponta cabeça, então ele sai assim, ó, como se fosse uma conchinha, essa parte que você vê do teto, né? Então ele sai assim, dessa forma aqui. Então aqui embaixo vem um plástico esquisito, aí em seguida vem uma lã de vidro, que parece um tecido de lã de vidro, tem um rolão, né, de tecido desses. Aí em seguida vem uma espuma, e essa espuma ela é puxada por uma máquina, já uma espuma cortada em quadradão, um quadradão grande da espuma, do tamanho do teto. Aí em seguida vem outra lã de vidro, e aí esse tecido bonito do teto que você vê. Aí ele vem para uma esteira, né, tem uma parte que corta essa coisa toda. Aí passa por uma prensa, né? Ela prensa com calor e ganha a forma do teto. Aí ele passa para frente e chega em mim. Aí eu pego esse teto, ponho no robô para cortar e tiro do robô. Tiro as rebarbas que ficam em volta da peça, como é um quadradão e o teto ele é meio redondão, sobram umas rebarbas, eu tenho que tirar, pôr para moer o que sobrou e verificar, né? Que chama Kensa. O que é Kensa? A minha tarefa é verificar a peça inteira. Então eu tenho que ver se ela não tem mancha, se ela não tem bolha, se ela não está com nenhum lado quebrado. Então ela tem que estar totalmente perfeita. E esse é o meu trabalho. Então ele não é muito corrido e nem muito pesado, porque o teto ele não é tão pesado. Ele é bem, não tão bem levinho, mas dá para manusear de boa. E como eu dependo de um robô, ou de 2, né, que é a prensa e o robô do corte, então ele não é corrido, ele vai no tempo do robô. Então dá pra você administrar o tempo certinho, dá pra você conseguir se acostumar com o ritmo, né? Então o robô ele sempre vai prensar no mesmo tempo, ele vai cortar no mesmo tempo. Então a verificação depende de você. Diferente de outras linhas, eu não conheço outras linhas que dependem de várias pessoas para aquela linha. E conversando com um camarada meu, ele estava falando sobre isso, sobre pessoas que chegam aqui novas e elas querem adiantar a linha. Então assim, quando você chega novo,
Você olha o trabalho e fala, pô, você pode até olhar e falar, pô, cara, é leve, eu consigo dominar isso aqui de boa. Mas o que você tem que pensar? Que nem hoje eu saí às 4h40, né? 4h30 na verdade, pra ser honesto. Mas eu fiquei das 5 horas da manhã até as 4h30 na fábrica, né? Mais meia hora dava 12 horas de fábrica. Então, por dia, quase todo dia, ou geralmente, são 12 horas que você fica dentro da fábrica. Ou pelo menos são 9, são 10. Fábrica boa, né? E dificilmente você trabalha as suas 8 horas, né? Corridinhas ali, faz o horarinho de almoço e fica 9 horas na fábrica. Sempre vai ficar 10, 11, 12 horas dentro de uma fábrica. Então você sempre tem que pensar no futuro. Pode ser leve, mas você vai aguentar fazer 12 horas naquele mesmo ritmo? Sempre. Para conseguir entender como é que funciona uma linha de produção, eu não tinha ideia, eu não tinha noção. Eu nunca tinha conhecido uma fábrica, nunca tinha entrado numa fábrica antes até ter vindo para o Japão. Para você ter uma ideia, assim, quem já trabalhou com público, por exemplo, em loja, em atendimento, vai conseguir entender o que eu estou falando. Eu trabalhava na lanchonete, minha família tem uma lanchonete, e eu trabalhava atendendo o público, fazendo lanche, etc. Imagina que a loja ela esteja, só para fazer uma... Por isso que eu consegui ter essa percepção. Imagina uma loja onde cada cliente entre a cada minuto. Então esse cliente ele vai entrar, você tem que abordar o cliente, atender o cliente, realizar o pedido dele, não errar nesse pedido e o cliente vai embora. Um minuto depois, entra outro cliente. Um minuto, e todo dia, o dia inteiro vai assim. Porque na loja ela dá um pico de movimento e abaixa, dá um pico, não. Imagina o dia todo você fazendo isso constantemente. 12 horas por dia, todos os dias, né? Então pelo menos uns 5 dias na semana, vai. Então é isso que você tem que pensar, esse que é o ritmo de fábrica. Então ele é constante, ele não para. O robô nunca vai parar de mandar peça, você nunca vai parar de produzir a peça, né? Então é sempre nesse mesmo ritmo, isso que você demora um pouquinho para se acostumar. Quando eu cheguei na fábrica, o primeiro dia eu só fiquei observando, né? Eu fui lá só para conhecer, fiquei olhando onde eu ia trabalhar, fiquei olhando o pessoal, né, a pessoa trabalhar, e eu ficava impressionado. Falei, como é que esse cara consegue, né? No tempo do robô certinho, ele pegava a peça, ele colocava outra peça para cortar, enquanto o robô estava cortando aquela peça, que é a mesma coisa que eu faço. Enquanto o robô estava cortando aquela peça, ele estava verificando a peça ali na mesa, e olhando aqui, olhando ali, arrancando a rebarba. Tava olhando e falei, pô, como que esse cara consegue? Né? Me deu vontade de sair correndo da fábrica. Vamos ver até onde vai. Aí eu fui acostumando, eles foram deixando eu fazer uma parte do processo, a outra parte, se acostumar com a peça. Não foi de uma vez, né? Não é assim, você vai trabalhar no Japão, pá, põe lá empurra você um setor para trabalhar e se vira, peão. Não, né? Pelo menos onde eu trabalho foi super tranquilo, eles ensinaram bem, eu fiquei praticamente um mês treinando, olhando, observando, acostumando, até eu pegar o meu próprio número, né? A minha identificação, o número de identificação que foi imposto para mim. Então, para dizer que fui eu que fiz aquela peça. Então, assim, eu não tinha noção de como é que era o Japão. Eu acho que vocês, quem está vindo ou quem nunca veio para cá, não tem noção também de como é uma linha de produção. Mas é mais ou menos isso, é bem corrida, constante, sempre constante. Tem trabalho mais leve, tem trabalho mais pesado, tem trabalho mais tranquilo e mais corrido. Tá? Isso depende muito de fábrica para fábrica, depende muito de lugar para lugar. É impossível trabalhar no ritmo de fábrica? Não, não é impossível. Tá? É corrido e tal, mas não é impossível. Tem umas pausas durante o trabalho que chamam de QK. Então, para vocês conseguirem entender, vou fazer um horário fictício aqui, tá? Então, o meu horário, mais ou menos, das 5 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Como é que funciona? Eu entro às 5 horas da manhã para trabalhar. Umas 6h30, quase 7 horas da manhã, tem uma pausa de 10 minutos, né? Chama QK. Aí, mais ou menos umas 6h30, entre as 6h30 e 7 horas. Aí, das 7, 8 horas. 8 horas da manhã, né? Então assim, a cada 2 horas, mais ou menos, tem essa pausa. 8 horas da manhã, tem o que eles chamam de Gohan, né? Para você comer, né? Uma pausa do almoço, enfim. Aí você tem 45 minutos para comer.
Aí você volta. Então eu volto umas 8h45, mais ou menos. Aí vamos fazer 8h45, 9 horas, tá? 9, 10, 11. 11 horas da manhã tem outra pausa de 10 minutos para você descansar. Então, assim, você não fica bitolado naquela linha de produção toda hora. Tem uma hora, esse QK de 10 minutos é o suficiente para você tomar uma água, para você ir ao banheiro, para você desvirtuar um pouco a sua cabeça daquilo lá. Então, a hora que você volta até aqui um pouco melhor. Aí, 11 horas tem essa pausa, né? Aí, meio-dia, 1h45, né? É o horário que terminaria o meu expediente. Então, o que acontece? Da 1h45 às 2 horas da tarde, né? São 15 minutos, tem uma pausa de 15 minutos. Então, essa pausa, ela encerraria meu horário, é mais longa, porque a partir dessa pausa, iniciam as horas extras. Então, seriam 3 horas extras. Então, essas 3 horas extras eu não paro mais, né? Eu vou seguidão. Se eu quiser parar, eu posso? Posso. Mas isso nessa fábrica que eu tô, ele é descontado do meu salário, né? Então, assim, se eu ficar 15 minutos, 10 minutos, é descontado. Então, eu não recebo por esse tempo que eu pausar. Então, aí eu vou 3 horas arregaçando diretão. Então, assim, não é impossível você trabalhar aqui, né? O ritmo de fábrica é mais puxado. Mas não é impossível, não é uma coisa desumana, não é nada disso. Você aguenta, você consegue vir trabalhar numa boa, né? No comecinho você fica meio quebradão, sim, porque você não está acostumado, mas não é impossível, né? Antes de vir pra cá também, ou quando vocês vierem pra cá, procura sempre aprender duas coisas, 3 na verdade, que eu aconselharia. Primeiro, aprenda a cozinhar, lavar roupa, se virar, porque assim, quem mora mais com os pais, que tem a mãe por perto, acaba não se virando muito, acaba se dando um pouco mal aqui, não se acostuma, é bem difícil. 2, aprenda japonês, se você puder. Não cometa o mesmo erro que eu cometi, não faça a mesma coisa que eu fiz. Eu sabia um pouquinho, mas esse pouquinho aqui é nada, né? Eu sabia algumas palavras bem esparsas e isso é muito ruim, tá? Então, se tiver a oportunidade de aprender japonês, aprenda japonês. E a terceira, muita gente, eu estava vendo muito site Facebook falando sobre aprender inglês, né? O inglês serve ou não serve para vir para o Japão? Na minha opinião, o inglês serve para vir para o Japão. Porque pelo menos antes você saber 2 línguas do que saber só o português. E muito caixa eletrônico aqui tem japonês e tem inglês. Ou às vezes tem português também. Mas, aprenda, né? Eles não falam muito bem japonês? Não falam. Mas antes de você saber alguma língua, no refeitório mesmo, tem um cara lá no refeitório que mudou todo o esquema do refeitório esse tempo atrás, da fábrica. Numa época eu tava comendo no refeitório, que eu não tinha dinheiro para comprar comida, né? Então eu tava comendo lá na fábrica e ele é cobrado. O refeitório, ele é cobrado por refeição. Então todo dia que você come, lá no final do mês, eles vão descontar do seu salário. E tinha trocado um sistema lá. E o camarada que tava tomando conta no primeiro dia desembestou a falar japonês comigo, me explicando. Porque tem um processo. Assim, você pega... Tem o bentô, que é a marmita sua. Então, no final, quando a gente comia, né, vem o arroz separado, a mistura separada e tem o hashi. E a tigelinha que você come o misoshiro. Então, assim, tudo isso a gente separava no final para a moça da cozinha lavar. Aí, como mudou o sistema, a gente não sabia o que fazia. Ficou meio perdido a coisa. Aí tem uns lixinhos que sobram da mistura, né? E a gente jogava no lixo, tinha todo um processo. Aí ele desembestou a falar japonês comigo, eu fiquei assim, ó. Tipo, hã? Aí acho que ele ganhou a fita. Ele entendeu que eu não falava nada. E ele só falou uma palavra em inglês pra mim, que se eu não soubesse inglês, eu ficava assim, ó. Hã? Mas ele falou dentro. Eu joguei tudo dentro do lugar da marmita de mistura. Ele, ok, era isso que ele queria que eu fizesse. Falando em japonês eu não entendi, mas uma palavra em inglês bastou para me ajudar, né? Então aprenda, pelo menos venha com inglês ou venha com japonês. Se não souber nada, eu não sei nem inglês, não sei japonês, só vou com português. Vem. Para comprar coisa na loja não é difícil, não é impossível. Eles entendem muito, eles
eles se desdobram para conseguir te atender. Deve te xingar lá, né, em pensamento, mas eles são muito atenciosos quanto a isso, tá? E, por exemplo, quando eu fui comprar o meu cinzeiro de bolso, como é que eu vou falar cinzeiro de bolso aqui no Japão? Né? Eu falei, pô, cheguei na loja, catei um cigarro, peguei, fiz um copinho com a mão assim, fiz assim, ó, e bati as cinzas assim, ó, na mímica, totalmente na mímica. Eu fazia tabaco e batia a cinza. A japa demorou pra me entender, deu uma luz na cabeça dela lá, e saiu na loja, assim, na loja de conveniência, foi até esse cinzeiro de bolsa e apontou pra mim, falou, tabaco, acho que caraço, alguma coisa que ela falou assim, e apontou. Aí tava escrito lá, né, tipo, ashtray pocket, tipo, né, cinzeiro de bolso, tipo lixo de bolso. E eu consegui comprar. Então na mímica vai também. Vai na mímica, vai no gesto, eles são muito atenciosos aqui, nossa, atenciosos demais. Não tem problema quanto a isso. Tá? Então é mais isso que eu queria falar pra vocês sobre o meu trabalho. Eu vou tentar fazer um vídeo falando sobre a minha rotina do trabalho, desde quando eu acordo, como eu faço a comida, né? Eu faço comida antes de levar para o trabalho, eu não deixo pronto. Então eu vou tentar qualquer dia desses fazer. Tava meio sumido do canal também, porque quase no Japão todo tem isso, tá? Em todas as fábricas praticamente tem. Chama de Nikotai. Nikotai é quando você troca os turnos. Então eu trabalho uma semana, trabalho de dia, uma semana à noite. Uma semana de dia, uma semana à noite. Isso não muda nunca, tá? Então vai ser sempre assim. E então, assim, como eu chego à noite, né? Semana passada eu tava à noite, então não tem como chegar. Vai que eu saio 3, 4 horas da manhã e abrir a câmera e gravar um vídeo. O vizinho vai me xingar. Então tem que ter um pouco de senso e educação. Então quando eu sumir, ficar desaparecido por uma semana, é porque eu tô à noite. Agora, como eu tô de dia, eu consigo gravar, eu consigo fazer bastante coisa. Mas aprendam a cozinhar, aprendam inglês ou japonês, né? Que isso vale muito a pena, vai te ajudar bastante aqui. Sobre o celular que me perguntaram também, eu vou fazer um vídeo, eu tô terminando de fazer não uma pesquisa, mas eu vou falar com mais uma pessoa só, que pegou o celular também, para ver se ela teve problemas com o celular dela e como ela fez, para não passar informação errada, senão fica feio. Mas acho que provavelmente amanhã eu já devo estar com o vídeo pronto, tá? Então, meus queridos, muito obrigado por se inscreverem, muito obrigado pelas dicas, por falar no meu canal, por comentar, isso me ajuda bastante, me dá uma luz, né, para onde eu tenho que ir, o que vocês querem saber, e espero melhorar sempre. Como eu falei, né, lá no começo, para quem assistiu, eu não tenho computador, eu estou editando do meu celular mesmo o vídeo, as coisas vão melhorar talvez quando eu for para Tóquio, que eu vou tentar comprar um computador ou alguma coisa, né, eu vou tentar evoluir no canal. O bacana é isso, que aí a minha ideia é vocês acompanharem a evolução desde o começo, né? Então eu acabei de chegar, então vocês estão vendo, vocês viram meu apartamento como é que é, vocês estão vendo a minha vida como é que é, tudo a pé, com mochila, do jeito que dá. E cara, mete a cara, vamos, sabe, vem com a coragem. Se tem a oportunidade de vir pra cá ou pra qualquer outro país, vai. Se deu errado, eu tenho medo de dar errado. Cara, pelo menos você vai voltar pra trás, mas você tentou. Fala, não, eu fui até os Estados Unidos, eu fui até o Japão. Eu fui lá, eu trabalhei, eu tentei. Eu não me adaptei, eu não gostei, eu não consegui. Pô, mas eu tentei, eu fui no Japão, eu tive a coragem de ir. Então corra atrás dos seus sonhos, vai. Quando você tiver a oportunidade de fazer alguma coisa, vai que vale a pena. Eu tinha esse receio também, e você perde esse receio quando você chega aqui, né? Assim, vamos ver daqui pra frente. Então, um abraço pra vocês, muito obrigado por assistirem até aqui, muito obrigado por se inscreverem, valeu mesmo, obrigadão, um abraço, viu? Tchau, tchau.